Graças a Deus, irmãos, já tivemos esse quase intervalo aí, essa pausa, já deu para todo mundo se estabilizar. Hoje a gente vai continuar aquela série maravilhosa que a gente está seguindo no livro de Atos, os Atos de Cristo continuados aqui na Bíblia. Queria sem demora pedir para que você abrisse no capítulo 17. A gente vai continuar de onde o pastor Flávio parou. Ele falou sobre os irmãos lá de Filipos, Tessalônica, da Bereia, que eram curiosos pela Escritura. E hoje a gente continua esse texto, quando Paulo chega em Atenas. Atos 17, verso 16 ao verso 34. Atos 17, 16 ao 34. Pronto, está aí na projeção também, Atos 17, 16. Vamos ler a Escritura. Eu queria pedir que vocês lessem os versos ímpares. Eu vou ler o par e vocês leem os ímpares. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso que ouviremos noutra ocasião. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos ter um momento de oração nesse instante? Senhor Deus, somos o teu povo na tua casa, na tua igreja, reunidos em torno da tua palavra, dispostos a ouvir a tua voz. Então te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, para que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar mediante esse texto, para que possamos ser tocados pelo mesmo Espírito que tocou os atenienses, que tocou o próprio apóstolo Paulo, para que possamos amar mais o Senhor, para que possamos estar dispostos a pregar o Senhor nesse mundo de escuridão. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não foram poucas as pessoas que disseram assim: essa pandemia vai nos ensinar alguma coisa. Certamente a gente vai passar por essa pandemia e no final dela a gente vai ser pessoas melhores. A gente vai amar mais, a gente vai ser mais generoso, a gente vai olhar para a pessoa com mais carinho. E você está vivendo há algum tempo depois da pandemia e já deve ter percebido
que não mudou muita coisa. Se você assistir o jornal, você vai ver guerra em pelo menos 2 lugares diferentes, e as pessoas não mudaram tanto assim. Porque, na verdade, o que o homem precisava nunca foi uma pandemia que nos fizesse ser mais compassivos ou que a gente tivesse mais amor ao próximo, porque a pandemia não teve essa capacidade. Nem mesmo os avanços tecnológicos podem fazer isso, nem mesmo o avanço na ciência e na medicina. Nenhum desses avanços pode controlar o homem de fato. Enquanto essas coisas avançam e todos os dias a gente tem novas tecnologias e um aumento na ciência, e isso é bom, nos ajuda em certa medida, a gente desfruta muito de tudo isso, embora tudo isso avance, o homem parece que regride cada vez mais. O homem está no mesmo problema que esteve desde o começo. É um declínio moral, é um declínio espiritual. O problema do homem nunca foi tecnologia, sempre foi espiritual. O homem virou as costas para Deus. Ele rejeitou o Deus Todo-Poderoso, o Deus sábio, onipotente, onipresente, que controla todas as coisas, esse Deus que Paulo estava anunciando aqui. E, na verdade, o próprio apóstolo Paulo, quando vai falar aos Romanos, no seu primeiro capítulo, ele fala muito sobre isso. Nos versos 18 ao 32, ele vai dizer que os homens deixaram a imagem do Deus, o Deus que se mostrou aos homens por meio de toda a criação. Os homens viraram as costas para esse Deus e preferiram adorar répteis, criaturas, imagem e semelhança dos próprios homens. E lá no texto de Romanos, o apóstolo Paulo vai até dizer assim, que os próprios homens deixaram a sua relação natural com as mulheres e passaram a ter relações com outros homens, da mesma forma as mulheres. Então o problema nunca foi tecnologia, ciência, pandemia, guerras, nunca foi isso. O problema sempre foi moral mesmo, sempre foi o pecado, sempre foi o homem de costas para Deus. Sabendo disso, o apóstolo Paulo, com toda a sabedoria que o Espírito Santo lhe deu, chega lá em Atenas, uma cidade um tanto quanto grande, uma cidade que era o centro do mundo daquela época, e ele apresenta o evangelho supracultural. Esse é o nosso tema de hoje, o evangelho supracultural. Talvez supracultural seja uma palavra um tanto quanto complexa, mas a gente pretende trabalhar ela daqui a pouco melhor e explicar mais um pouco sobre isso. O meu objetivo com essa aula, com esse texto, é apresentar aos irmãos instruções para missões urbanas. O que Paulo está fazendo aqui? Ele vai para uma cidade grande, um grande centro cultural, e ele consegue, de maneira muito objetiva, muito consciente, muito inteligente, apresentar o evangelho. E também é o contexto que você está inserido. Embora você não esteja em Atenas, você está numa cidade relativamente grande, com muita tecnologia, com muitos doutores, pessoas muito inteligentes. Talvez seja o seu contexto também. Então, semana passada nós vimos com o pastor Flauber que Paulo estava passando pelas cidades de Filipos, pela região de Filipos, ali onde tem Anfípolis e a Polônia. Ele passou por essas cidades, depois ele foi para Tessalônica. Lá em Tessalônica ele pregou o evangelho e os tessalonicenses o rejeitaram, começaram a perseguir Paulo. Então Paulo sai daquela cidade, vai para Bereia. Quando ele chega na Bereia, ele prega o evangelho. Os bereanos amam aquela pregação, confirmam tudo o que Paulo está pregando na palavra. E o pastor Flávio ensinou que assim também deve ser a sua igreja, a nossa igreja, deve sempre estar confirmando na palavra de Deus tudo aquilo que é pregado. Mas quando Paulo está lá em Bereia pregando, quem é que vem perseguir eles? Os tessalonicenses, que não gostaram da pregação, saem da cidade, vão para outra cidade. Você imagina aí o pessoal saindo de Campina para ir para João Pessoa perseguir um pastor. Era basicamente isso que estava acontecendo. O pessoal se deslocou só para perseguir o ministério de Paulo, para evitar que ele pregasse esse evangelho que eles não tinham aceitado. Então, quando Paulo está lá em Bereia, ele prega esse evangelho, é rejeitado, é perseguido pelos tessalonicenses, então ele foge. Ele tem que fugir na frente, ele tinha uma equipe, a equipe era Silas e Timóteo, nem estão mais aqui para fazer a piada com eles. Então, Paulo tem que ir na frente, abandona a sua equipe para fugir logo, para ver se sobrevive dessa perseguição, para ver se diminui o tumulto que estava acontecendo. E na sua fuga ele chega em Atenas. Atenas, que era naquela época uma grande cidade, seria uma referência, assim, talvez um São Paulo para a gente hoje aqui no Brasil. E ele chega naquela cidade grande, o centro cultural do mundo antigo, com esse grande desafio. Em Atenas ele ia ter grandes políticos, grandes filósofos, e ele era o apóstolo Paulo, que talvez, olhando por olhos humanos, fosse um grande homem, mas agora ele não se comportava mais como um grande homem, ele era meramente um servo de Cristo, um escravo de Cristo. E estava naquela cidade com um grande desafio de pregar o evangelho. Então é nesse desafio, nesse contexto, que ele anuncia o evangelho supracultural e nos ensina algumas lições para que a gente possa também pregar nas nossas cidades. E se você tem costume de anotar, eu vou dizer logo como é que vai ser a estrutura aqui, a divisão. A gente vai ver primeiramente dos versos 16 ao verso 18. O que Paulo está nos ensinando é que precisamos conhecer a situação. Vou repetir, versos 16 ao 18, precisamos conhecer a situação. Depois disso, nos versos 19 até o verso 31, a parte maior do texto, ele nos mostra que o evangelho deve falar ao coração. De novo, o evangelho deve falar ao coração. Versos 19 ao 31. Por fim, nos versos 32 ao 34, o finalzinho do texto, ele nos mostra que o evangelho também deve chamar a decisão. Depois de pregar o evangelho, todo homem é chamado a tomar uma decisão, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
Então, sem mais delongas, eu queria pedir que você olhasse para o verso 16 ao verso 18, a primeira parte do texto, que diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Curiosamente, esse aqui é um dos textos mais criticados do apóstolo Paulo. Quando eu estava estudando, estava lendo alguns livros, alguns comentários sobre esse texto, não são poucos os comentaristas que vão dizer que Paulo foi fraco nesse sermão. Vão dizer que Paulo fugiu do padrão que ele tinha. Você deve lembrar, a gente já passou por outros sermões do apóstolo Paulo no livro de Atos, e talvez você lembre de outros escritos de Paulo. Se você lembra de Romanos, você lembra de Gálatas e Efésios, e parece que aqui não está muito no estilo dele. E aí vão dizer que foi um sermão fraco do apóstolo Paulo. Eu penso que não. Acredito que Paulo usou a ocasião, a oportunidade que ele teve, e ajustou para que ele pudesse pregar esse evangelho, mostrando que ele conhecia muito bem a situação, que ele sabia com quem ele estava falando, com o povo de Atenas. Então o texto vai dizer aí no verso 16 que enquanto Paulo esperava quem? Silas e Timóteo, que tinham ficado lá em Bereia, ele já estava lá em Atenas. Então você imagina a situação, ele está sozinho, numa cidade grande, e ele percebe a idolatria daquele povo. O verso 16 ainda vai mostrar isso, que ele se revoltou em face da idolatria. Paulo, que estava sozinho ali nessa cidade, que o nome da própria cidade era uma homenagem a uma deusa, a deusa Atena. Ele estava naquela cidade que era o ápice da cultura, o ápice do conhecimento, cidade que tinha prédios famosos. Se botar no Google Atenas, você vai ver tantas imagens que são realmente bonitas, sobre prédios, sobre suas ruas, sobre as praças, arquitetura, literatura, filosofia, política, oratória. Tudo em Atenas era grandioso. Tudo em Atenas chamava atenção, até mesmo a idolatria. Até a idolatria daquele povo chamava a atenção. Eram muitos deuses, muitos santuários, havia deuses de todos os tipos, de todos os gostos, feitos de pedra, mármore, ouro, prata, bronze, de todos os tipos. De fato, você ia encontrar deuses em Atenas. Havia nos santuários, nos altos das colinas, nas praças, em todos os lugares, havia culto a esses deuses criados por eles mesmos. E de forma que alguém já disse assim: era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que uma pessoa. Essa era a idolatria daquele povo. O povo que via, de fato, entregue à sua pseudo-religião, aos seus mitos, mas que eles consideravam, de fato, como religião. Então, vendo essa idolatria, vendo esse contexto, Paulo se revolta. E a palavra aqui usada para essa revolta é muito interessante. Aqui a gente está no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas essa palavra ela tem uma raiz lá do hebraico do Antigo Testamento. Essa palavra aponta para a mesma revolta que o próprio Deus sentia quando via o povo de Israel abandonando. Quando o próprio Deus olhava e via que o seu povo se curvou diante de falsos deuses, esqueceu do Senhor. Essa era a revolta que Paulo estava sentindo aqui. Ele estava sentindo uma mistura de ira e tristeza por ver uma cidade tão nobre, com tantas pessoas, com tanta fé, mas em ídolos, em estátuas, em postes que eles mesmos faziam. Era isso que ele sentia. E por que Paulo fica tão irado? Não era só desprezar aquele povo? Não era só dizer: Senhor, vou jogar uma praga aqui para o Senhor destruir logo Atenas de uma vez só? Não era só fazer isso? Mas ele se compadece daquele povo, não por causa do povo, mas por causa da glória de Deus. O foco de Paulo é a glória de Deus. Ele fica tão irado por ver que aquela cidade tem fé, mas essa fé é em ídolos, em falsos deuses, em pedras, em ouro, em prata. Então ele fica com essa ira no seu coração, essa revolta, dizendo: Senhor, essa glória aqui era para ser toda do Senhor. Se essas pessoas aqui de Atenas se curvassem diante do Senhor, olha como seria tanta gente com tanta fé. Talvez fosse uma igreja muito forte ali, se aquele povo tivesse a verdadeira fé. E o que é que Paulo faz com toda essa sua ira? Um comentarista vai dizer assim: Paulo não arrombou os templos, Paulo não derrubou as suas imagens, não demoliu os seus altares, não atacou os sacerdotes, nem mesmo correu pelas ruas gritando: vocês são escravos do diabo, mesmo que fosse verdade. Paulo agiu com controle, agiu com prudência, como devemos fazer. O verso 18 vai dizer que Paulo, quando ficou irado dessa maneira, ele usou a sua ira para uma coisa: ele pregou o evangelho. Diante de toda aquela revolta que ele sentia no seu coração, ao invés de esbravejar, Paulo foi pregar. O verso 18 vai mostrar, o verso 17 e 18 vão mostrar que ele foi para as sinagogas. Ele entrou nas sinagogas e ali, mesmo sozinho, correndo talvez o perigo daquela situação, numa cidade estranha, ele começa a anunciar o evangelho. Ele começa a usar a sua indignação para poder ser engajamento para pregar. E o texto diz que ele prega nas praças e na própria sinagoga. Então, o que Paulo estava fazendo aqui não era sendo fraco. Esse não é um sermão ruim de Paulo. Ele está sendo, na verdade, muito corajoso,
Porque a gente nunca está sozinho, de fato. Você está num contexto em que você tem irmãos ao seu lado. Você tem uma igreja que lhe acompanha. E a gente, assim, não prega. Muitas vezes a gente não prega. Paulo está sozinho numa cidade que não é a dele. Ele está em Atenas sozinho e ali ele tem coragem de anunciar o evangelho. Ele não estava fugindo da pregação. Ele estava estabelecendo uma ponte, um ponto de contato com aquele povo que era tão idólatra, aquele povo que era tão religioso, mas de forma errada, que ele cita poetas gregos, ele usa até a própria imagem lá que ele viu para poder apontar para o Deus da Escritura, para falar sobre o Deus da Bíblia. O foco de Paulo sempre foi anunciar Jesus Cristo, sempre foi anunciar as boas novas de salvação, mesmo que aparentemente a gente olhe e diga, oxe, não parece muito o apóstolo Paulo. Ele está sendo muito fiel à Escritura, ele está sendo muito fiel ao nosso Deus. Um comentarista vai dizer que aqueles homens, mediante o verso 18 aí do texto, eles estavam tão cegos para a idolatria que quando ouviram a mensagem de Paulo, começaram a se perguntar, quem são esses deuses que ele está anunciando? Olha o verso 18, vai dizer aí que eles perguntavam se eram deuses estranhos, esse tal de Jesus e essa tal de ressurreição. Eles não entendiam sobre o que Paulo estava falando. Será que ele quer adicionar mais dois deuses para a gente cultuar também? Esse Deus chamado Jesus e esse Deus chamado ressurreição? E eles não entendiam aquele evangelho que Paulo estava anunciando. Mas será que Atenas é uma cidade que ficou somente lá no passado? Será que Atenas é só uma ilustração de uma cidade antiga? Eu penso que não. Nós temos grandes Atenas bem pertinho de nós. Será que São Paulo não poderia ser considerado uma grande Atenas? Será que Brasília não poderia ser considerado uma grande Atenas? Recife, uma cidade tão grande? Será que Campina não pode ser considerado uma grande Atenas? Em que há cultos, há diversos deuses, ídolos, postes, a idolatria é muito explícita, e às vezes bem pertinho da gente, a gente fica pensando que só nessas cidades distantes, só lá em Dubai, só na Índia, que eles adoram até elefante, será que é só lá que tem idolatria? Não, ela está bem pertinho de nós. Mesmo que os tempos sejam outros, mesmo que a cidade seja outra, a solução ainda é a mesma. É o mesmo evangelho supracultural. O que quer dizer isso? É um evangelho que está acima de toda cultura, que ele serve tanto para os africanos, para os argentinos, para os brasileiros. É o mesmo evangelho. Ele não está moldado à cultura, ele está acima das culturas. E é por isso que nós devemos conhecer muito bem o contexto em que estamos inseridos. Você não prega para uma pessoa de Campina Grande como você pregaria para um grego lá do tempo de Paulo. Nós temos que entender os contextos, temos que entender as cidades em que vivemos para que possamos anunciar a verdade bíblica. E eu quero te perguntar uma coisa. A gente viu aqui Paulo ficando revoltado com essa situação, revoltado com a idolatria da cidade. Eu quero te perguntar, com o que você tem se irado? O que é que desperta a sua ira? Será que você tem se irado com as mesmas coisas que despertam a ira de Deus? Se forem essas coisas, muito bem. Mas o que você faz quando está irado? Por que você se ira com as coisas que você se ira? Talvez você muito rapidamente se ire com o seu marido que deixou a toalha na cama, mas você não se ira tão rapidamente com o próprio pecado do seu coração. Talvez você não perceba as suas próprias faltas e perceba muito claramente a das outras pessoas que estão ao seu lado. A gente tem que ter muito cuidado para que a nossa ira seja mais parecida com essa ira aqui que o apóstolo Paulo teve. Você tem ira contra a idolatria, você tem ira contra o pecado, você tem raiva de tudo aquilo que Deus tem raiva. Mas você não pode ter raiva simplesmente porque eu quero ter raiva disso, eu não gosto de quem usa sapatos da Nike, eu só quero da Adidas. Não funciona assim. A sua ira deve ser a ira parecida com a de Deus, uma ira santa contra o pecado. E a gente continua aqui o nosso texto, a gente chega então a esse segundo momento, o momento de fato da pregação de Paulo, no verso 19 até o verso 31. Olha primeiramente aí para os versos 19 até o 21, essa parte pequena. Ele diz assim, então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Se aqui tivesse uma rede social, esse era o assunto do momento. Se tivesse um meio de comunicação mais fácil do que a própria voz, os atenienses só falavam disso. Todo mundo só falava, cochichava o burburinho das portas. Talvez aquelas senhoras que puxam a cadeira e botam assim na frente de casa estavam falando, está chegando um homem aí com um assunto novo, com uma novidade aqui que está movendo a cidade todinha. E esse assunto era o evangelho. Eles não sabiam do que era ainda, pensavam que talvez era um novo Deus chegando para que eles cultuassem. Mas tem um assunto novo, um novo zum na cidade que tem despertado a curiosidade dos ouvintes. E esses homens levam Paulo ao Areópago. A gente não sabe afirmar com clareza o que é o Areópago, ele tem duas interpretações muito possíveis. O primeiro é que o Areópago era um conselho local da cidade,
um local em que se reunia o conselho da cidade, e outra é que era um topo de uma colina ao deus Ares, que lá havia um culto muito grande e as pessoas se reuniam lá. Seja como for, você vai ter o mesmo cenário. Paulo está diante de muita gente importante, nesse lugar chamado Areópago, para poder pregar o evangelho. E aí ele começa o seu sermão nos versos 22 e 23, como todo pastor tradicional, começa com uma introdução. E a introdução dele é fantástica. Eu vou tomar uma água para deixar você no suspense. Ele diz assim no verso 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Quem está ouvindo isso pensa que é o quê? Parece um elogio, não parece? Ele está dizendo assim: senhores atenienses, vocês são muito idólatras. Aquele povo estava tomando um tapa de luva e não tinha percebido. Paulo está dizendo: eu passei pela cidade, no verso 23, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Ele está dizendo assim: eu passei em toda a rua, vi um bocado de deuses. Vocês têm uma estátua até para o Deus que vocês não conhecem. Vocês têm uma estátua para um Deus que vocês nem se relacionam, não sabem o nome dele, não sabem de nada sobre esse Deus. Então é sobre esse Deus aí que vocês não conhecem que eu vou falar. Ele fez uma introdução muito bem sacada. Um gênio da pregação movido pelo Espírito Santo. Ele foi usado por Deus nesse momento para se comunicar com o povo idólatra e dizer ao Deus desconhecido. Não, irmãos. Paulo não está dizendo que aquela estátua é o nosso Deus. Tenha cuidado com isso. Ele não está dizendo que aquela estátua é o Deus de Israel. Em nenhum momento ele está falando isso. Ele não está dizendo: atenienses, vocês já cultuam ao meu Deus. Essa estátua ali é o meu Deus. Vamos só mudar o nome. Bota ali Deus de Israel. Ele não está dizendo isso. Mas ele está aproveitando uma grande oportunidade que ele teve de perceber que os atenienses, mesmo sendo tão idólatras, não conheciam um Deus em especial. Ele diz: já que vocês não conhecem um Deus, deixa eu apresentar um Deus aqui para vocês. Vou apresentar um Deus precisamente aqui que eu vou anunciar a vocês, como está escrito no verso 23. É esse precisamente que eu vos anuncio. Então, no verso 24 até o verso 29, o apóstolo Paulo passa então a desenvolver o seu sermão. Depois de fazer essa introdução, ele continua desenvolvendo e diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, é esse que vocês não conhecem. Sendo ele Senhor do céu, Senhor da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso devia doer ouvir. Você passava numa cidade que tinha templos em todos os lugares. O nome da cidade era uma homenagem a uma falsa deusa. Então ele diz: não habita em santuários feitos por mãos humanas. E continua dizendo: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Esse é o corpo do sermão de Paulo. Ele passa a dar diversas lapadas, não tem outro jeito de dizer, ele deu muita lapada no povo aqui. Ele está mostrando que aquele povo idolatrava de todo jeito, pensando que aquela pedra polida, aquele ídolo de ouro, de prata, de marfim, de mármore, eram de fato deuses. Mas eles sabiam, os atenienses sabiam, foram eles que construíram, eles que pegaram a pedra e foram trabalhando, eles que pegaram o ouro e foram moldando. Ele vai dizer: o Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou apresentando a vocês, se vocês juntassem todo o ouro, prata e pedra, vocês não iam conseguir fazer algo que fosse no nível dele. Vocês não iam conseguir representar esse Deus, porque ele não é feito por imaginação dos homens. Ele não é trabalhado por mão de homem algum. Em outras palavras, ele está dizendo assim, para aquela sociedade maluca, apática, cheia de deuses impessoais, deuses que não se relacionam, deuses fracos e criados pelas mãos dos atenienses. Ele está dizendo assim: há um Deus pessoal, um Deus espiritual, um Deus onipresente, um Deus onipotente, independente de vocês, um Deus criador, mantenedor, soberano, que fez todas as coisas. E é nele, nesse Deus que vocês não conhecem, esse Deus que eu estou apresentando, que nós nos movemos, vivemos e existimos. Sabe por quê? Porque esse Deus deixou o seu autógrafo em cada parte da sua criação. É isso que Paulo está mostrando. Não tem como ser outro Deus. Os deuses de vocês foram vocês que criaram, mas há um Deus que criou até vocês. O Deus que eu sirvo criou vocês e dá a vida a vocês. E aí, nesse momento que ele cita esses dois poetas,
Epimênides e Arato, quando ele está citando aqui essas duas frases, no verso 28, e ele usa essa própria citação daqueles homens, uma coisa que eles já conheciam. Inclusive, parece que essa segunda parte, que ele diz assim, porque dele também somos geração, era uma frase usada no culto a Zeus. Ele arranca essa frase do culto a Zeus e diz, não foi Zeus que criou vocês, não. Foi Deus, troca o Z por um D aí. Foi Deus que criou vocês. É esse Deus que tem sustentado todas as coisas. Então, finalmente, ele chega nos versos 30 e 31 e conclui a sua mensagem. Como todo bom pastor, depois de ter feito a introdução, desenvolver todo o seu assunto, mostrando onde ele queria chegar, ele apresenta o próprio Deus, apresenta o próprio homem, apresenta como o mundo foi feito, apresentando toda essa cosmovisão bíblica. Agora ele chega nos versos 30 e 31 para a conclusão e diz: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele encerra o seu sermão com esse apelo, não um apelo dizendo aceitem esse Deus que eu estou apresentando a vocês. Ele está mostrando que, na verdade, nem tem mais como fugir dele. Ele está dizendo assim, agora que eu já apresentei a vocês, que vocês conhecem, vocês não podem mais dizer que estão em ignorância. Vocês não são mais ignorantes, vocês já ouviram essa verdade exposta. Diante disso, só uma reação que Paulo chama aqui no verso 30, ele notifica a todos os homens em toda parte que se arrependam. O que Paulo chama aqueles homens, a decisão que eles têm que tomar depois de toda essa pregação de Paulo, é que eles se arrependam. E Paulo apresenta a razão disso. No verso 31 ele diz, porque esse Deus que eu apresentei agora, um dia ele vai julgar todos os homens. Ele vai julgar toda a sua criação. Mediante o quê? Mediante um homem que ele escolheu e acreditou diante de todos, o mesmo Cristo que ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está dizendo que esse povo, até os atenienses, seriam julgados por um tal de Jesus Cristo. O Jesus Cristo que ele começou apresentando lá atrás e o povo não entendia. Ele diz, é esse Cristo que vai julgar vocês. Essa também deve ser a nossa pregação. Você não deve rejeitar as coisas que estão aí nesse mundo como se a gente fosse superior ao mundo naturalmente. Sabe por quê? Porque se a gente faz isso, se a gente se coloca numa distância muito grande do mundo, a nossa pregação não bate nas pessoas desse mundo, não toca mais as pessoas desse mundo. Você deve saber conversar com as pessoas desse mundo sem se contaminar. Paulo estava na Grécia e não virou um adorador de Zeus. Ele estava na Grécia e não virou um adorador de qualquer divindade. Ele não foi para um culto pagão ali e se prostrou diante de algum deus. Não, ele estava na Grécia e soube viver como luz. Ele estava na Grécia e soube anunciar a palavra de Cristo. Ele soube falar sobre Jesus, mesmo numa conversa em público, diante de tantas pessoas importantes, filósofos políticos. Ele menciona até os próprios filósofos para dizer que Jesus Cristo é a esperança, para dizer que Jesus Cristo é a salvação para os atenienses. O que Paulo está mostrando aqui mais uma vez é que o evangelho é supracultural e deve falar ao coração daqueles que escutam. Você deve ter essa mensagem que toca o coração dos seus ouvintes, essa mensagem sobre Cristo. Sim, eu sei que às vezes é difícil engolir a situação, de olhar para esse mundo e ver assim, esse mundo está cada vez pior. Você olha para o mundo e diz, está tudo perdido mesmo, e nossa vontade na verdade, ao invés de evangelizar, é de orar, dizendo, Senhor, manda fogo logo, consome esse mundo, joga uma bomba aí nos governantes. Você sente, às vezes, esse desejo. Eu sei que é mais comum, é mais rápido isso acontecer. Mas o nosso desafio não é de orar por uma bomba, é de orar por conversão. É de orar para que em Atenas o Senhor opere um milagre, para que em São Paulo o Senhor opere um milagre, para que em Brasília o Senhor opere um milagre, para que no coração daquela pessoa que está bem pertinho de você no seu trabalho, Deus opere um milagre. E muitas vezes o milagre tem nome, tem endereço e dorme do lado do seu marido. É você que eu estou falando mesmo. Normalmente você vai ser esse caminho de milagre para as pessoas que estão perdidas. Você é que vai ser essa voz que prega em Atenas. E você chama de Atenas aí o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de estudo, seja qual for. Muitas vezes Deus tem colocado você lá para que você possa procurar essa oportunidade, esse momento específico mesmo. Não é pegar uma Bíblia debaixo do braço e sair gritando como Paulo não fez aqui. É de fato saber oportunizar a situação, saber apreciar o momento e dizer, esse é o momento de pregar sobre Cristo. Esse é o momento de falar para os meus funcionários, talvez, sobre uma esperança, de olhar para esse mundo que talvez desperte tanto as pessoas nesse momento,
vendo tantas guerras, ouvindo falar sobre Hamas, Israel, e a Rússia e a Ucrânia, e talvez sem saber resposta sobre nada, talvez com o coração cheio de aflição, dizendo, será que tem um Deus mesmo? Será que esse Deus se importa? Vendo tanta gente morrer, esse Deus não faz nada. Talvez seja você a resposta nesse momento. Não espere que pastor Flauber vá aparecer lá do nada, ele não vai brotar do lado quando você está nessa conversa. Só se ele já estivesse lá antes. Mas você está lá. E se você está lá, você tem esse desafio de saber responder a esse mundo, de saber comunicar a esse mundo a esperança que há no Evangelho. Somos chamados a pregar esse Evangelho supracultural. Por fim, nos versos 32 ao verso 34, temos o último momento dessa cena. Nós chegamos, de fato, a uma chamada para a decisão. Paulo, depois que faz essa pregação tão brilhante, cheia de filosofia, cheia de entendimento, cheia de versículos embutidos aqui, ele chama os atenienses a uma decisão. E o verso diz assim, o verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Você percebe algumas reações aqui nesse texto? Só o verso 32 já mostra duas reações. A primeira delas é de alguns que escarneceram. E com escárnio você pode imaginar as piores coisas possíveis. Talvez eles tenham xingado Paulo, talvez tenham tentado agredir Paulo, ou talvez mentindo contra ele, dizendo, isso aí é um louco, está bêbado esse homem, dizendo qualquer coisa. Eles estavam, de fato, escarnecendo contra Paulo. E aqui algo fica implícito. Se Paulo estava naquele momento anunciando o Evangelho, levando a palavra de Deus, contra quem de fato era o escárnio? Não era contra Paulo. Paulo era só um mensageiro, ele só estava levando a mensagem que ele já recebeu. Eles estavam escarnecendo, na verdade, contra o próprio Deus. Aqueles homens que xingavam Paulo ou tentavam agredir de alguma forma, moralmente ou fisicamente, estavam também tentando agredir o próprio Deus. Falando que o próprio Deus, a mensagem do Evangelho era de fato uma mentira. E uma segunda reação é mostrada no mesmo verso 32. Outros homens disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Isso é bem comum. Às vezes, quando você está no seu contexto, no seu trabalho, com pessoas que precisam ouvir o Evangelho como você precisava ouvir, você começa a falar, você consegue falar sobre alguma coisa, você fala sobre esperança, e todo mundo quer ouvir sobre esperança. Quando você fala sobre um Deus que dá uma vida eterna, todo mundo quer ouvir sobre isso. Quer saber que vai morar no céu, e no céu tem ruas de ouro, isso agrada a todo mundo. Mas quando você começa a falar sobre pecado, quando você começa a falar que, de fato, a vida da pessoa não está tão certa quanto ela pensa que está, quando você começa a dizer que ninguém entra no céu porque é bonzinho ou porque faz boas obras, quando você começa a dizer que, na verdade, o único caminho para entrar no céu não é acreditar num panteão de santos e deuses e toda sorte de cultura que nós temos por aí, quando você diz, o único caminho para chegar a esse Deus é crer em Jesus Cristo, crer que Ele morreu porque você é um pecador, para que você possa viver mediante a morte dEle, aí dói. Aí a pregação não fica mais agradável. No momento em que você cutuca a ferida e mostra que o homem é pecador, que ele está doente da doença do pecado e precisa da cura que é Cristo, normalmente a porta se fecha. Tá bom, a gente conversa sobre isso depois, já deu minha hora, o assunto já tá bom, mas a gente conversa em outro momento. Era o que esse segundo grupo estava fazendo aqui. Enquanto Paulo estava falando sobre um Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que mantém o mundo, que Ele deu a vida, nele nos movemos, existimos, nós vivemos, aí estava bom demais. Mas quando Paulo chega e fala, é por causa de Cristo. Aquele que vocês rejeitaram, aquele que foi na cruz e vocês disseram que era um doido, é aquele lá que dá vida. Aí os atenienses disseram, não, depois a gente conversa mais, Paulo, já deu, por hoje já deu. A nossa pregação também vai passar por esse momento. Invariavelmente, a gente chega nesse tema. Uma hora ou outra, o Evangelho vai cutucar o homem. Uma hora ou outra, mesmo que o homem esteja gostando de ouvir alguma pregação, vai chegar nesse momento que a ferida é cutucada, a incredulidade é cutucada, o adultério é cutucado, os pecados são cutucados. Os homens vão ser chamados a perceber que, na verdade, eles não estão tão bem assim quanto pensavam. Que mesmo que ele pense que ele já vive uma vida bem tranquila, o Evangelho vai mostrar que, de fato, ele falta alguma coisa. Mesmo aquele amigo que você tem muita consideração e pensa, eita, acaba bom, só falta Cristo. Nesse momento, não fica tão confortável ouvir a mensagem. Nesse momento, o Evangelho deixa de ser supracultural e passa a ser
contracultural de fato. Ele entra de vez nas pessoas e cutuca e mexe naquela situação. Mas Paulo não faz isso com intenções de briga no seu coração. Ele não faz isso para que as pessoas fiquem incomodadas. Olha o verso 33. Ele diz assim: a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Paulo sabia que já tinha sido feito o que devia fazer. Ele sabia, Deus me deu uma missão, Deus me colocou aqui em Atenas, eu estou sozinho, a cidade é perigosa, tem muita gente, eu não conheço ninguém. Deus me colocou aqui, eu preguei o evangelho, tá bom, vou embora. Já encerrei a minha mensagem, já preguei o evangelho, está encerrado por hoje. Então ele sai daquela situação, ele sai daquele meio e deixa que o Espírito Santo faça o resto. Muitas vezes é isso que falta. Às vezes a gente quer convencer as pessoas pela insistência. Você quer citar diversos versículos e você quer enfiar conhecimento, mostrar doutrinas. Às vezes você quer puxar uma coisa que você descobriu com 10 anos de evangelho e mostrar logo à pessoa. E às vezes isso afasta um pouco. Às vezes isso assusta, gera um bloqueio. O que Paulo está mostrando aqui é que se você pregou o evangelho, pregou a mensagem de maneira simples, eficiente, você pregou com fidelidade, já foi, já está bom. O Espírito Santo é que é encarregado de convencer o homem de fato. E é isso que é apresentado no verso 34. Olha o verso 34, ele diz que alguns creram. Além do próprio Dionísio, da própria Dâmaris, que é mencionada, outros mais vieram a crer no evangelho. Mesmo quando Paulo saiu de cena, aquela mensagem ecoou. A mensagem sozinha é poderosa. Nunca é porque aqui está um grande pastor, não é porque já veio o pastor Jamerson, pastor Rodrigo, pastor Érico, pastor Flávio, não é por causa deles. O poder nunca foi do mensageiro, o poder é da mensagem mesmo. Pode ser o sermão que você mais detestou, foi fraco, foi lento, foi comprido parecendo uma espada, e ainda assim algumas pessoas ouviram aquela mensagem. Talvez não tenha servido para você naquele contexto, mas para outro, para um Dionísio, para uma Dâmaris, aquela mesma mensagem, aquele mesmo sermão tocou o seu coração. Feriu com o evangelho, ele percebeu que a cura é Jesus Cristo. E é isso que nós temos que ter em mente. O evangelho, ele exige uma decisão. E aqui eu não estou falando como um arminiano que estou dizendo, você precisa escolher Jesus Cristo, você precisa escolher Deus. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que, de fato, todos os dias, todos os domingos que você vem à casa do Senhor, ou então quando você escuta uma pregação no seu carro, no seu rádio, no telefone, toda vez que você escuta o evangelho ser anunciado, você tem que tomar uma decisão. A mesma decisão de sempre, de olhar para você mesmo e dizer, eu sou um pecador. De olhar para você mesmo e dizer, eu não quero mais viver na minha vida de pecados. De olhar para você mesmo e dizer, eu careço de um Redentor. Eu careço de um Salvador que cuide de mim, como eu não posso cuidar. Essa é a decisão que o evangelho nos chama a tomar. Aquela decisão de viver em santificação todos os dias, de abandonar os pecados, de viver uma vida agradável a Deus. Porque o evangelho é supracultural. Nós podemos chamar os homens de todas as tribos, de todos os lugares, de todas as cidades, de todas as culturas, de todas as modinhas, a geração TikTok, a geração YouTube, a geração rádio, você chama todas as gerações com o mesmo evangelho. Mesmo que você não consiga acompanhar todas as mudanças tecnológicas, você tem o mesmo evangelho que serve para todos os homens. E é esse evangelho que você tem que anunciar. É essa mensagem que você prega. A mesma mensagem que foi pregada ao seu coração um dia, que você ouviu falar sobre o Cristo pendurado na cruz, que morreu pelos seus pecados. É essa mesma mensagem que o mundo de hoje precisa. Que os adolescentes de hoje, com tantas informações e tanta besteira que consomem, também precisam. É a mesma mensagem. É o mesmo evangelho. Não tenha medo. Não amacie o evangelho. Não amacie a situação, não amacie a conversa. Tem que levar para a cruz. Tem que levar para a mensagem de Cristo. Tem que falar de Jesus. É isso que o mundo precisa. Queria encerrar com 3 lições para que você possa pregar de maneira eficaz nesse mundo moderno ou pós-moderno. A primeira das lições que nós aprendemos com esse texto é: não seja um insensível. Esse mundo ele tem diversas mudanças e muitas delas, a maioria delas, na verdade, gera em nós o mesmo senso que Paulo teve. Você olha para esse mundo e sente revolta, você olha para esse mundo e sente indignação, e é bom que seja assim. Nunca ache que esse mundo está normal. Esse mundo não está normal. O pecado não, desde o pecado, na verdade, do primeiro pecado, o mundo não está normal. Nunca você deve olhar para o mundo e dizer, está tudo bem, o mundo como está. Não está tudo bem. Nós somos chamados a pregar nesse mundo, a reconhecer nesse mundo que o pecado afetou todas as coisas. E o que é que você faz diante disso? Você que é um portador da luz, você que carrega a mensagem do Evangelho, o que é que você deve fazer diante disso?
ser luz em meio à escuridão. Você é chamado para estar nesses ambientes. Você não vai ficar só onde tem luz. Se você está aqui junto, onde só tem luz, você não está iluminando lá na sua rua, lá no seu bairro, lá no seu trabalho. Nós somos chamados, de fato, a levar essa luz por todos os ambientes. O Senhor te colocou lá para que você seja luz ali. E às vezes eu não estou falando de muito longe, não. Talvez dentro da sua própria casa. Talvez na sua casa você seja a única velinha acesa num ambiente de escuridão. Talvez na sua família todo mundo seja demasiadamente religioso. Talvez muitos católicos, muitos espíritas, e você seja aquele único que tem uma luzinha do evangelho. Como as crianças cantaram aqui um dia com umas luzinhas brilhando. Às vezes você tem que ser essa luz também. Uma pequena luz que ilumina dentro da sua casa, do seu trabalho. Mas para isso é preciso ter sensibilidade. Se você simplesmente for com a faca afiada, disposto a matar todos os pecadores e afugentar todo o pecado de perto desse mundo, você vai acabar sem anunciar a mensagem, vai se deixar consumir pela ira. Mas temos que anunciar esse evangelho. A segunda lição que nós somos chamados a perceber nesse texto é que precisamos apresentar a cosmovisão ou as verdades bíblicas. Você tem que lembrar que você está nesse mundo. Mesmo que você goste mais dos tempos antigos, mesmo que você olhe para trás e diga, no tempo do meu pai era muito melhor, no tempo do meu avô era muito melhor, mesmo que de fato você pense isso, você está nesse mundo, não tem para onde correr. Você está no século XXI e não tem como mudar isso. A gente tem que entender que estamos nesse mundo, com essa garotada esquisita de hoje, você está nesse mundo mesmo, e é nesse mundo esquisito que você tem que pregar. Isso quer dizer que mesmo que você não tenha um TikTok, eu também não tenho não, nem tenho TikTok, nem tenho pretensão de ter, mesmo que você não tenha essas redes sociais novas, que você não saiba fazer dancinhas e não saiba o que os últimos seriados, os últimos filmes aí do cinema têm dito, mesmo que você não saiba de tudo isso, você tem que estar bem afiado no evangelho, para que ouvindo as conversas dos seus filhos, para que ouvindo sobre o que eles têm consumido, você saiba ir introduzindo o evangelho aos poucos, mostrando a verdade bíblica, mostrando que esse mundo, mesmo que seja muito evidente aos olhos de seus filhos, carece do mesmo evangelho que te alcançou. Quer um exemplo prático disso? Você tem que entender a cultura de tal maneira que você entende o que cada local precisa. Olha só, se você for lá para Matureia, lá no sertão, você não pode, em momento algum, vir perguntar aos irmãos da igrejazinha pequena que tem lá em Matureia se eles assistiram o último seriado da Netflix. Você não pode perguntar se lá o 5G está funcionando, porque provavelmente eles não sabem nem o que é 5G. Lá provavelmente nem tem sinal 5G de internet e por aí vai. Mas sabe o que é que o irmão José, lá da igreja da Matureia, pergunta? Sabe qual é o anseio do coração dele? Ele quer saber, meu filho, será que vai chover esse ano? Eu tenho uma plantação de milho e não choveu nada ainda. Essa é a inquietação dele e provavelmente não é a sua. Você provavelmente não está inquieto se vai chover ou não vai chover, porque você já pega no mercado o milho processado e por aí vai, ou você vai na Ceasa e já encontra lá tudo bem divididinho. Mas para o irmão José, que está lá em Matureia, a chuva é algo que inquieta o seu coração. Para essa geração da nossa cidade ou das grandes cidades, não estão muito preocupados com a chuva. Eles querem saber se o Barcelona vai ganhar do Real Madrid, não vai. Eles querem saber se outras coisas vão acontecer na mídia. Eles querem saber qual o próximo filme da Marvel. Eles querem saber sobre o mundo moderno. E você, como pai, tem que estar antenado em tudo isso, mesmo que você não consiga acompanhar com toda a velocidade que eles têm, mas você deve estar antenado para saber o que eles têm consumido e ali você poder anunciar de fato o herói que é mais forte do que os heróis da Marvel, o homem que é mais forte e mais poderoso do que qualquer dos heróis e filmes e séries que eles assistem. Você tem que estar pronto para anunciar esse Deus que é a solução para o mundo, tanto lá em Matureia quanto aqui em Campina Grande. Você tem que estar disposto a anunciar esse Cristo, que fala tanto ao coração do sertanejo como ao do jovenzinho pós-moderno. Você tem que estar com esse evangelho na ponta da língua o tempo todo, para que você não desperdice oportunidades. E uma terceira lição que esse texto nos ensina, já no finalzinho dele, é sobre estarmos prontos para qualquer reação diversa ou adversa. O próprio Paulo, sendo inspirado por Deus, sendo apóstolo, talvez um dos maiores dos apóstolos, o homem que mais escreveu livros e cartas no Novo Testamento, foi rejeitado. Uns escarneceram contra ele, outros foram indiferentes e disseram, tá, a gente escuta sobre isso depois. Mas teve um grupo que entendeu aquela mensagem. E qual desses três grupos é mérito de Paulo? Nenhum deles. Nenhum deles. Cada homem vai ter a dureza no seu coração, quebrada ou não quebrada, pelo Espírito Santo. O seu trabalho é anunciar o Evangelho, pregar essa mensagem, chamar os homens ao arrependimento, falar sobre a mensagem da cruz.
mas ter certeza que quando alguém disser, Léo, presbítero Léo, eu entendi essa mensagem, não foi mérito de Léo. Quando alguém disser, Olaci, eu quero saber mais sobre esse evangelho, não foi mérito de Olaci. Foi sempre o Espírito Santo. Foi sempre a mensagem da cruz, que é poderosa por si própria, para anunciar, para transformar corações. Da mesma maneira, não fique desestabilizado, não fique muito desestimulado. Quando você pregar e ninguém der muito ouvido à sua pregação. A gente já está acostumado, daqui da frente a gente está acostumado. Não fique desestimulado quando isso acontecer. Não fique desestimulado quando você pregar e aparentemente nada mudar. Não é que Deus não liga para a situação. Não é que ali é um caso perdido. Não, continue. Continue anunciando, porque o Espírito de Deus trabalha nos corações. Mas, irmãos, a gente só consegue fazer isso tudo. A gente só consegue pregar com tanta fidelidade quanto Paulo pregou. A gente só consegue olhar para esse mundo e anunciar esperança quando a gente tem intimidade com esse Deus. O que Paulo está nos mostrando aqui é que mesmo sozinho, como ele estava em Atenas, ele tinha essa coragem, ele tinha esse ímpeto, ele tinha essa confiança. Por quê? Porque ele estava pertinho de Deus. Ele estava pertinho desse evangelho. Em outras palavras, ele pregava a si mesmo esse evangelho. Ele pregava ao seu próprio coração todos os dias. E é isso que você tem que fazer. Você não pode ir, pronto, agora eu vou estudar sobre o mundo pós-moderno, eu vou lá para o sertão, pregar para o sertanejo, se antes você não pregou ao seu próprio coração. Se antes você não se alimenta todos os dias desse precioso evangelho, desse tesouro que Deus tem nos dado. Você precisa, antes de ir para o campo, ser campo. Receber essa semente, deixar essa semente germinar no seu coração. Viver todos os dias com esse feijão e arroz. Comer todos os dias desse mesmo evangelho. Mas que você já saiba a mensagem da cruz todinha, de cabo a rabo. Leia novamente, ame novamente, se dobre novamente. Lembre que esse evangelho é supracultural, para que você possa pregar nesse mundo tão superficial. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Porque o Senhor tem cuidado do seu povo, numa geração tão perversa, tão má, num mundo tão acelerado, com coisas tão rápidas que mudam a todo instante, em que parece que nem há mais a verdade. Mas nós sabemos onde está a verdade. Nós sabemos quem é a verdade. Nós sabemos que Cristo é verdade, é caminho, é vida para esse mundo sem vida, para esse mundo perdido sem nenhum caminho, para esse mundo que briga para dizer que não há nenhuma verdade. Te pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos dê entendimento, nos dê prudência, coragem e sabedoria, para que assim como o apóstolo Paulo fez, possamos estar nas nossas pequenas Atenas, pregando esse precioso evangelho. Que nós possamos anunciar esse evangelho em nossas casas, no nosso trabalho, aos nossos irmãos, à nossa família, mesmo que seja somente nas confraternizações de final de ano, que nós possamos estar dispostos a anunciar o teu reino, a anunciar que o Senhor é salvação e esperança para esse mundo perdido. Que o Senhor nos ajude, não para que o nosso nome seja conhecido como bons missionários, mas para que o Senhor seja conhecido como um bom Deus, um Deus salvador, o Deus que controla todas as coisas e ama o seu povo. Te pedimos que assim seja para a tua glória e para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém.